Ora viva, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Telenotícias, da edição de hoje, 16 de abril de 2022. Olhamos para as notas que marcam a atualidade nacional e internacional. Na atualidade nacional, os vendedores do mercado anexo de Chipamanini queixam-se de escassez de clientes devido às inundações que tomaram conta do local após a chuva. Por outro lado, o local tornou-se ponto de convergência de lixo. Vamos olhar agora para esta notícia com mais desenvolvimento. É motivo de tristeza ou até frustração sempre que cai chuva na cidade de Maputo, pois os vendedores já sabem que sofrerão por falta de clientes. Quem confirma o caso é o Arsénio Mate, comerciante no local. Temos sofrido com a sequência na época chuvosa, quando chove. Os clientes não entram porque fora fica cheio de água. Cá nós estamos bem situados, só devido lá fora que fica cheio de água. E os clientes não entram devido à enchente de água. A manhã de vender cá está meio complicado. A estrada não está em condições, assim que chove, poderão ver quando vieram, está tudo cheio de matope, cheio de água, os clientes não conseguem chegar até nós cá. Então dificilmente nós ficamos aqui e não conseguimos vender nada. Nem somente nós de cá, todos que estamos cá no mercado, não conseguimos vender nada. Não há condições para os clientes poderem entrar. Então nós poderíamos que pelo menos melhorar essa estrada. Aí poder facilitar a entrada dos clientes. Outro comerciante bem quis falar, mas, segundo ele, teme a morte por parte de quem der ouvidos ao seu clamor. Não é só isso, eu tenho muita coisa para falar, mas tenho medo, senão vão me matar. Mas está feliz com essa situação aqui? Não está feliz, não está feliz. Está a ver todo, está cheio de matope, você está a ver todo o sítio lá. Só que agora eu não posso falar muito, há de ter problema no mercado. Pois é, são águas estagnadas que deram voz ou até mesmo uma ideia de negócio para alguns jovens. Neste caso, eles oferecem as botas com um custo adicional de 10 meticais. A pessoa passa e daí pode pagar os 10 meticais. Com isso, passa sem ter que entrar nas águas diretamente, como mostram as imagens. Alguns vão desafiando, entrando nas mesmas. Por seu turno, um dos fornecedores das botas defende a sua tese. Está a funcionar, mas tem gente que nega até. Prefere entrar nessa água aqui. Prefere entrar na água. Quando essa água aqui é contaminada. Moradores também ressentem-se pelo episódio sempre que chove. Nós aqui passamos mal, por causa da água. Mas a chover é assim mesmo. Nem conseguimos trabalhar, assim estamos sentados assim. Aqui já estamos cansados, mas já vimos de ir para onde? Já estamos a suportar, é para que fazer? Não há como. E os trabalhadores, por exemplo, esses aqui que estão a vender, não estão, clientes não entram. Por causa da água, estamos mal. E ainda sobre o mesmo mercado, as obras abandonadas de mercearias ao longo do mercado de Chipamanini, na cidade de Maputo, estão a virar um local de abrigo para mendigos, o que por vezes periga a segurança dos cidadãos que por ali passam. Era para serem mercearias já com produtos à venda e tudo, mas a realidade é totalmente outra. O que se vê são mendigos que, não tendo para onde ir, viram as obras de mercearias como sua luz verde ou até mesmo salvação. É necessário que o município coloque, portanto, os guardas. Sim, haver os guardas que vão, portanto, proteger este sítio. Porque, de fato, fica, conforme está a ver, há muita sujidade. Então, e que também o Estado poderia ajudar também a resolver esta situação, porque estão quase a proliferar em toda a cidade, não só aqui, em muitos sítios. Com lixo e o cheiro nauseabundo que infesta este lugar, até crianças aproximam-se para brincar. Marta Guamp diz que o governo simplesmente sabe o que faz e o porquê de estar agindo de tal forma. Vão lá ver, vão, aproximem-se e vejam os mendigos que lá vivem. Isto não é mercado, e sim uma bocaria.
Delsa, vendedeira naquele mercado, condena a ação. Não é bem vender com lixo aqui mesmo no tempo, mas que esse de coisa não dá para vender com lixo mesmo. Avançamos com outras notícias. Unicef em Moçambique e parceiros estão preocupados com o recrutamento de crianças para grupos armados na província de Cabo Delgado. Olhamos já para essa notícia com mais detalhes. A situação de crianças em conflito é um tema que preocupa cada vez mais a agência da ONU em Moçambique, especialmente com os confrontos de grupos armados e forças do governo na província de Cabo Delgado. Para debater o tema de proteção dos menores, a Unicef organizou o Fórum sobre os Direitos da Criança, situação das crianças afetadas pelo conflito armado em Moçambique. Na reflexão, os participantes abordaram a necessidade de intercâmbio sobre a situação destas crianças e como as diferentes entidades podem garantir o direito de menores em qualquer circunstância. A representante da Unicef em Moçambique, Maria Fornara, disse que é a responsabilidade de todos proteger as crianças e que as medidas devem ser tomadas já para evitar que elas se juntem a grupos armados. As crianças são um dos grupos mais vulneráveis em cenários de conflito e a sua utilização dentro de grupos armados pode ter impactos duradouros na saúde e bem-estar, bem como no futuro da sociedade. É nossa responsabilidade coletiva unirmos-nos para proteger as crianças e defender os seus direitos, disse. No fórum, realizado no âmbito das comemorações do Dia da Mão Vermelha, internacional contra o uso de crianças soldados, a representante da Unicef citou a importância de um olhar de destaque para crianças em Cabo Delgado. Estou confiante de que, através de esforços e ações conjuntas contínuas, seremos capazes de cumprir os nossos compromissos para com as crianças de Moçambique, particularmente aquelas que foram afetadas pela situação em Cabo Delgado. Isto envolverá o reforço de acesso aos principais serviços de proteção, saúde e educação de crianças nas áreas afetadas pelo conflito e o apoio ao governo local, instituições, comunidades, famílias e, sobretudo, as crianças. E ainda no capítulo nacional, a economista Estrela Charles defende que Moçambique terá dificuldades de planificar adequadamente a sua gestão financeira devido à excessiva dependência de fatores externos. Na semana prestes a findar, o Banco de Moçambique emitiu um comunicado informando que o país poderá observar uma inflação acima do previsto devido a diversos fatores. Em reação a este fato, a economista Estrela Charles diz que será difícil o país planificar adequadamente a sua gestão financeira devido ao fato da economia nacional depender em grande medida do comportamento externo. O que acontece com Moçambique é difícil ter projeções, digamos que muito realísticas, porque nós estamos praticamente dependentes da economia dos outros países. O que significa que, muitas vezes, a inflação que nós temos, ou o aumento de preços que nós verificamos aqui em Moçambique, muitas vezes é causado pelo aumento de preços, por exemplo, na África do Sul. Então, são variáveis que o país não tem como controlar. E essas variáveis que não tem como controlar, a causa principal é exatamente o baixo nível de produção que nós temos. Então, é difícil o país ter um nível de produção, ter um nível de previsão, digamos que mais ou menos acertada, quando o país está suscetível a acolher choques externos, são choques que provêm dos outros países. Então, isso é que torna o país mais frágil. Por outro lado, considera que o país deve apostar na diversidade de áreas para responder a esta dinâmica cada vez mais sufocante à economia moçambicana. O que torna uma economia forte é ter setores de produção que trabalham em conjunto. Porque se me perguntarem que setor é que nós devemos atacar primeiro, eu posso responder, por exemplo, o setor da agricultura. Mas o setor da agricultura não pode funcionar e desenvolver sem o desenvolvimento do setor de transportes, a questão da distribuição da matéria-prima. Então, os setores todos praticamente funcionam ligados, devem estar interligados. Então, não existe em economia essa questão de vamos desenvolver apenas a agricultura, sem mexer na questão, por exemplo, do agroprocessamento, sem mexer na questão de vias de acesso para a distribuição desse produto. Nós somos exemplo disso. Nós temos grandes produtores em áreas como Boane, Chocwe, que produzem realmente. Mas esse produto não chega, por exemplo, no mercado do Zimpeto. Por quê? Porque não há canais de distribuição. A economista Estrela Charles falava durante o programa Análise Econômica da FTV, que foi ao ar nesta quarta-feira.
Relativamente às chuvas que têm vindo a cair na capital do país, várias casas luxuosas na zona nobre do bairro da Costa do Sol estão inundadas devido às chuvas que vêm caindo na cidade de Maputo, fato que inquieta os residentes. São casas, ou melhor, mansões, que logo à vista notam-se que já não têm proveito, uma vez que foram construídas em lugares impróprios. O sonho de muitos moçambicanos, casa própria, foi engolido pelas águas, como ilustram as imagens. Aqui vivemos assim arrasca. Qualquer chuva que está cheia de água aqui na rua, não temos como de passar aqui. Então, estamos a viver assim. Sim. Estamos aqui em frente a uma casa e que está totalmente submersa. Sabe me dizer se os residentes desta casa ainda continuam aqui ou já saíram? Não, já saíram. Por causa de água, então não conseguirão para viver aqui, saíram. A procura de um espaço para a construção das mansões aqui na zona de Costa do Sol é tanta que podemos observar lá mais profundo que existem homens a tirar o caniço e que a água chega praticamente na cintura. Segundo informações por eles dadas, dizem que este local vem mais residências. O terreno está sendo tirado do caniço, e isso está cheio de água por baixo, mas isso tudo é uma preparação para uma construção. Aqui vão sair casas? Vão sair muitos condomínios, isso por aí 23 condomínios nesse terreno. E isso tem finalidade de um aterro. Vão aterrar o terreno e daí vão arrancar com a construção. Numa época em que o custo de vida está cada vez mais alto, na capital do país, as perguntas que ficam no ar são: que fazer? Onde fazer e como fazer uma casa própria em meio às águas. A Rússia enviou esta semana uma carta diplomática aos Estados Unidos da América a alertar que se Washington não parar de fornecer armas à Ucrânia, haverá consequências imprevisíveis, avançou um jornal dos Estados Unidos da América. O Telenotícia observa uma curta pausa. Voltamos já, não saia deste lado. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já sentiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, sabe? Mas business continua a acontecer, business sensual. Vamos tentar compreender o que se passa
e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. De volta à informação no Telenotícias. Olhamos agora para uma nota que dá conta que as inundações devastadoras que atingiram a África do Sul deixaram 395 mortos e 41 mil atingidos. Segundo o balanço divulgado esta sexta-feira, a maioria das pessoas morreram na região de Durban, cidade portuária de KwaZulu-Natal, voltada para o Oceano Índico, onde se encontraram as intensas chuvas que começaram no fim de semana passado. Helicópteros do Exército e mais de 4 mil polícias foram mobilizados para os trabalhos de busca e resgate, já que pelo menos 55 pessoas continuam desaparecidas. Após 6 dias de chuvas torrenciais e deslizamento de terra, os socorristas têm pouca esperança de encontrar sobreviventes com agências internacionais. Olhamos já para o capítulo internacional. A Rússia enviou esta semana uma carta diplomática aos Estados Unidos da América a alertar que se Washington não parar de fornecer armas à Ucrânia, haverá consequências imprevisíveis, avançou um jornal dos Estados Unidos. Olhamos agora para essa notícia com mais detalhes. Segundo avançou o jornal The Washington Post, que indica ter tido acesso à referida carta diplomática, Moscou adverte no documento que os envios de armas aos Estados Unidos da NATO para a Ucrânia estão a adicionar combustível ao conflito e podem estar a desencadear consequências imprevisíveis. Horas antes do Washington Post ter avançado com a notícia, o canal de televisão CNN também disse ter tido acesso ao documento. Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comunicou ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, o envio de um pacote adicional de assistência militar no valor de 800 milhões de dólares, 750 milhões de euros, com armas letais para enfrentar a Rússia na nova guerra, agora mais focada em Donbass. Depois de falar ao telefone com Zelensky, Biden disse em comunicado que as armas dos Estados Unidos e dos outros países ocidentais foram cruciais para Kiev resistir à invasão russa no primeiro mês e meio da guerra, ainda assim com um efeito devastador para a Ucrânia. De acordo com a lista divulgada pelo Pentágono, a nova assistência militar inclui pela primeira vez, desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, 18 obuses, canhões de 155 mm com 40 mil munições, aos quais se somam 10 radares anti-artilharia tipo AN-TPQ-36 e 2 radares de vigilância aérea AN-MPQ-54. O pacote de ajuda também contém 300 drones, aparelhos aéreos não tripulados, que possuem ogivas anti-blindagem, 500 mísseis anti-tanque Javelin, 200 veículos blindados, 100 veículos blindados leves, 1 Aves, 11 helicópteros Mi-17, 30 mil capacetes e uniformes blindados e 2 mil lasers e binóculos ópticos. A lista menciona ainda o fornecimento de equipamentos de proteção contra possíveis ataques químicos, biológicos e nucleares e embarcações de defesa costeira não tripuladas. E ainda no capítulo internacional, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo anunciou esta sexta-feira ter declarado 18 diplomatas da missão da União Europeia no país como persona non grata perante a expulsão de diplomatas russos de vários países europeus. Ao estado de persona non grata de 19 funcionários da missão da Federação Russa
junto da União Europeia e da Comunidade Europeia em Energia Automática. Ao lado da Rússia, atribuiu responsabilidade à União Europeia pela distribuição da arquitetura de diálogo e de cooperação bilateral que foi criada há décadas, apontando assim a necessidade de escrito cumprimento por parte da União Europeia dos requisitos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, rematou. Recorda-se que a 5 de abril a União Europeia declarou 19 membros da missão permanente da Federação Russa em Bruxelas persona non grata por realizarem atividades contrárias ao seu estatuto diplomático. De acordo com o portal russo, mais de 420 membros de embaixadas russas foram expulsos de diferentes países, a maioria após o início da invasão. É o maior número de expulsões em mais de 20 anos, uma vez que entre 2000 e 2021 foram declarados indesejáveis 418 funcionários de diferentes missões diplomáticas russas. Lançadas a 24 de fevereiro, a ofensiva militar russa na Ucrânia já matou quase 2.000 civis, incluindo cerca de 150 crianças, segundo dados da Organização das Nações Unidas, que alerta para a probabilidade de um número real de vítimas civis ser muito maior. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e reforço de sanções econômicas e políticas a Moscou, incluindo a expulsão de diplomáticos russos de diversos países europeus. A Alemanha vai fornecer mais de 1.000 milhões de euros à Ucrânia, mas sem precisar em que consistirá depois de Kiev se queixar de não receber armamento pesado de Berlim. No total, com dados aos países somados, Berlim decidiu aumentar a sua ajuda internacional no setor da defesa para 2.000 milhões de euros, no âmbito dessa rubrica orçamental, estando a maior parte prevista sobre a forma de ajuda militar à Ucrânia, indicou uma porta-voz do governo alemão citado pela agência de notícias francesa. O dinheiro deverá servir, sobretudo, para Kiev financiar a compra de equipamento militar. O governo alemão procura desta forma responder às crescentes críticas das autoridades ucranianas, mas também de alguns dos seus parceiros da União Europeia, como a Polônia e os Estados Bálticos, sobre a sua aparente falta de apoio em matéria de armamento à Ucrânia e até a mesma sua competência em relação a Moscou. O presidente alemão Frank-Walter foi por isso alvo de uma afronta política esta semana ao ver a proposta da visita a Kiev, que tinha apresentado recusado pelas autoridades ucranianas. Estas imputaram ao chefe do Estado do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, que atualmente tem um papel sobretudo de representação simbólico, de ter levado a cabo uma política pró-Rússia durante anos. Em vez de Steinmeier prefere receber a visita de chanceler Olaf Scholz, juntamente com a promessa do envio rápido de armamento pesado perante a ofensiva russa que se perfila no leste do país. Contudo, o chanceler social-democrata está relutante em autorizar a entrega de, por exemplo, tanques retirados no arsenal do exército alemão, temendo entrar numa rigorosa espiral militar com a Rússia. E ainda no capítulo internacional, Kim Jong-un assistiu à marcha civil em Pyongyang, que celebra 110 anos de nascimento do avô e fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung.
O evento ocorreu na capital da Coreia do Norte na sexta-feira e foi noticiado pelos órgãos de comunicação social estatais este sábado. O líder norte-coreano apareceu na tribuna rodeado por 3 membros da presidência, do Politburo, do Partido dos Trabalhadores e pela mulher Ri Son-jeon. Ao contrário do que é habitual, a marcha não exibiu o poderio militar do país. Na praça central de Pyongyang marcharam milhares de civis. Um evento maciço e colorido, com carros alegóricos e colunas de jovens e estudantes, famílias de militares, pessoas meritórias e membros de organizações das crianças coreanas. No entanto, de acordo com as imagens de satélite, uma marcha militar poderá estar a ser preparada para a capital da Coreia do Norte, já no dia 25 de abril, o aniversário da fundação do exército do país. Espera-se que sejam exibidas as armas mais avançadas do arsenal nuclear de Kim Jong-un, tal como mísseis balísticos intercontinentais. O momento é de grande tensão na península do país. Na segunda-feira, 18 de abril, os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul dão início às habituais manobras militares de primavera. E desta forma colocamos ponto final à presente edição de hoje de Telenotícias. Nós voltamos amanhã à mesma hora.